Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar aqui amanhã, o sabadão, aqui acompanhando as informações, notícias do Tricolor, acompanhar aqui o treino do São Paulo que segue se preparando para esse jogo contra o Fluminense na segunda-feira. Final de semana agora não tem jogo do São Paulo, só na segunda-feira. Vamos acompanhar aqui as informações do São Paulo. Créditos, ESPN Brasil, um trecho aqui da ESPN, Jovem Pan Esportes e também um trecho do treino do São Paulo. Deixar os créditos ao canal oficial do São Paulo, né? Link aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora bora pro vídeo, galera. Foi! Acelera, 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 acelera! Vem, Rafael, aqui ó, vem! Uma, acelera pra mim! Subiu! Duas, vem, Rafa, termina aqui ó! Vem aqui ó! Ai, me escapa nada, Rafael, ei! Fala, torcida tricolor! Hoje o elenco São Paulino se reapresentou aqui no CT da Barra Funda e deu início à preparação para o confronto com o Fluminense. A partida acontece na segunda-feira, às 8 da noite, no Morumbi. Os jogadores que ficaram mais tempo em campo contra o Cobersal fizeram atividades regenerativas. O restante do grupo começou o dia com trabalhos na parte interna do CT, seguido de um aquecimento com bola já no gramado. Outra informação dessa sexta-feira foi envolvendo o presidente Júlio Casares, que foi anunciado como chefe de delegação da seleção brasileira durante a Copa América. O cargo consiste em acompanhar o dia a dia da equipe, além de representar a CBF em eventuais encontros com outros dirigentes de federações. O Tricolor seguirá treinando no fim de semana, de olho no confronto com o Fluminense. Você fica ligado nas informações aqui na SPFC Play. São Paulo desde a estreia, então, de Luiz Beldia, como o Bruno conversava com os comentaristas e com o Edu. 5 jogos, 4 vitórias, o empate ainda não perdeu, o aproveitamento ali de quase 87%, 11 gols marcados e 3 gols sofridos. A gente falou muito sobre o Milito, né, assumindo o Atlético e colocando um padrão, mas eu acho que o Zubeldia ele já merece também uma atenção especial, talvez com não um padrão tão bem estabelecido quanto do Atlético, Breilo. Eu acho que o Atlético você já olha e vê, entende como joga. Mas o Zubeldia, mesmo mexendo na equipe, ele consegue os resultados que o momento do São Paulo pedia. Até porque o Milito tem uma amostragem maior também, né, Mari? São 12 jogos de invencibilidade, Sim. Um trabalho um pouco mais longevo. O Zubeldia acabou de chegar... Muito doido isso, né? Quando a gente vai comparar, né? Não, mas já tem 12 jogos. O Milito já é o terceiro técnico há mais tempo no cargo, no Brasileirão. 12 jogos no futebol brasileiro já dá para cravar uma análise e um prognóstico. E no caso do Zubeldia, para mim, a questão principal é ânimo. Como o time mudou nesse aspecto, se ficou mais leve, São Paulo realmente parecia ali muito carregado com Carpini, toda a pressão que ele vinha sofrendo. E aí, nesse aspecto, ele tem sido hábil também para testar jogadores, para resgatar confiança. Para mim, até agora, o maior beneficiado com a chegada do Zubeldia é o Luciano. O Luciano passou a jogar mais próximo da área, se conectando mais com o Caleri, mais próximo do gol. O Alisson também reapareceu, né? Que era um cara que, né, que com Dorival tinha sido importante, agora tá voltando a ser importante pro São Paulo, sim, né? Com Até o Eric ontem, né? Era um cara que tinha sumido no São Paulo. Boa regularidade. O Rodriguinho resgatado ali, um jogador promissor que ficou sumido e agora volta a jogar. Galopo ganhando mais minutos. Então tem ali o mérito do treinador, mas para mim o principal até agora foi o posicionamento do Luciano. Um cara como o Luciano, e ontem ele perde um gol, opta pela cavadinha ali, cara a cara com o goleiro, mas fora isso, tem jogado bem, tem sido importante para o time, tem marcado gols. E aí, no gol que ele marca, a jogada do Michel Araújo, é ali, ó, chegando dentro da área, juntamente com o Caleri,
E essa presença diária do São Paulo é fundamental, até pelas características dos jogadores. O Calleri sai agora, entrando o André Silva, é um jogador que precisa estar ali, próximo à área, rondando, e o São Paulo tem utilizado muito bem esses jogadores, principalmente o Luciano, jogando mais próximo do atacante. O que chama muita atenção também é que é fora de casa, né, esses resultados. Que sempre foi uma grandíssima pedra no sapato do São Paulo. Nossa. Não é como se tivesse uma sequência maravilhosa em casa, com o torcedor e aí os resultados. Jogando fora, com muita viagem, com missões complicadas, né? Principalmente no último Campeonato Brasileiro, né? Foi o quê? Uma vitória, né? Só aquela contra o Bahia, já no finalzinho do campeonato. Exatamente. É óbvio que no recorte do que realmente valeu, do que realmente o São Paulo ficou mobilizado na Copa do Brasil, por exemplo, venceu na final contra o Flamengo, né? Fazendo um grande jogo. Mas o time foi, assim, transformado, vem crescendo. Um ponto interessante é como ele consegue modificar os cenários dentro da partida e usar sistemas diferentes nesse São Paulo. Ontem ele faz uma modificação, né, e vai jogar praticamente no 4-2-4, né, com o Luciano próximo ao Calleri. Acho que o Luciano é um jogador que tem que estar próximo do gol, atrás de um 9, porque ele tem capacidade de criar, de gerar jogo e de chegar na frente para bater no gol. E é um jogador que está crescendo demais agora com o Zubeldia. E quando ele inverte também o Michel Araújo. O Michel Araújo começa jogando na direita e cresce quando joga pelo lado esquerdo. E outros jogadores que estão se destacando. O Nestor de novo entrando bem. Jogador que é uma recuperação muito boa no departamento médico. Ele já tinha mostrado o valor dele desde a última temporada. É muito bom jogador, Rodrigo Nestor. E a gente fica... Alan Franco na defesa também. Se estabeleceu. E a gente fica sempre debatendo muito sobre o Rames. É o meia do São Paulo. Será que o Rames joga? E a gente tem que falar do Galopo. O Galopo no campo está mostrando que hoje é um jogador mais útil que o Rames. Um jogador que precisa ter mais minutos que o Rames. Na própria Supercopa. De novo entrou bem. O pênalti foi o Galopo. De novo entrou bem. Outro jogador que também está crescendo aí com o Zubeldia. E nessa, não é do... a gente estava vendo a imagem ali do Calleri também, mas só sobre essa sequência de jogos fora de casa, eu vi alguns torcedores assim desvalorizando porque, mas era adversário fraco, mas o Vitória teve jogador a menos, o Goianiense também. Essa é até a mesma situação recente do Flamengo, que tinha adversários mais fracos, que jogou com um a mais, mas não conseguiu os resultados, e é isso que gera desconfiança no Flamengo. Exato. E que o Zubeldia já passou por cima, contra né? O próprio Cobressal, o jogo no Morumbi, foi um desespero pro São Paulo conseguir fazer gol. Verdade. Foi um jogo tenebroso, a diferença pro jogo que a gente acompanhou ontem, fora de casa contra a mesma equipe. Agora, Edu, teve a contusão do Calleri, você estava dando aí alguns detalhes também dos exames, e o Zubeldia, na entrevista ontem, falou assim, olha, é importante eu ter o elenco para conseguir manter o que a gente está fazendo. E aí, de novo, essa questão do departamento médico volta a ser questionada por aí. Então, Bruno, é bom a gente ressaltar que essa recuperação do São Paulo nas mãos do Zubeldia, e claro, o Carpini também sofreu com isso, tanto que na estreia da Copa Libertadores contra o Tadieres ele perdeu 3 jogadores em 45 minutos. Os 5 jogadores que estão fora neste momento, sem contar o Calleri, todos são titulares. Não tem ninguém que está fora que você possa falar assim, uma abelha resolveu me incomodar aqui. Ninguém que está fora que você possa falar, não, esse não faz falta, esse se está fora, mas não tem nenhuma diferença. Olha só, estão fora. Lucas Moura, titular absoluto, sem previsão de volta. Não será contra o Fluminense, com certeza. O Wellington Rato, titular absoluto, também não tem previsão de volta. Pablo Maia, titular da seleção, ou jogador de seleção, titular absoluto. Esse vai demorar de 3 a 4 meses. Ainda fora o Rafinha, com toda a sua experiência e, se não titular absoluto, revezando com o Igor Vinícius. E o Wellington, que é o único lateral esquerdo de ofício, além do jovem Patrick Lanza, que ontem fez até uma partida bem razoável com a camisa do São Paulo, mas na maioria das vezes o Michel Araújo é que foi improvisado ali no setor. E agora o Calleri. Então vai haver uma troca. O Calleri fica fora contra o Fluminense. O Wellington deve voltar, já vem treinando nesta semana, deve voltar, não é certo ainda, mas deve voltar. Vai continuar com 5 peças muito importantes fora, algumas por tempo indeterminado. Então toda essa recuperação nas mãos do Zubeldia e parte da perda de crédito do Carpini ainda nas últimas partidas foi com esse número que, se não grande, mas de potencial muito valioso no elenco do São Paulo. Por isso que pensa-se em reforços na janela. Fala-se até no Alexandre da Juventus, o irmão dele já postou lá em Catanduva. Será jogador do São Paulo.
O que me preocupa são as cifras. Ele na Juventus de Turim ganha anualmente 11 milhões e 100 mil euros, que daria 60 milhões de reais, dividido por 12, quase 5 milhões de reais por ano. O São Paulo tem um teto de 1 milhão por ano. Será que vai arrumar mais 4? Ou vai, se ele abrir mão de 50%, mais 1,5, 2 milhões e meio para pagar por mês? Mas é um jogador que interessa sim ao São Paulo. Mais um motivo. Isso que eu ia falar, mais um motivo pro Rames ir embora, né? Assim, como a fase ela muda muito a conversa, né? Porque a fase do São Paulo, quando não conseguiu o resultado, era o Rames precisava entrar. A torcida chiava porque o Rames precisava entrar. Coitado do Carpini, né? Alguém agora tá pedindo o Rames? Mas por que isso acontecia? Porque o time mostrava muito pouco dentro do campo. Faltava o trabalho tático. Se você não tem um impacto tático, o torcedor se apega muito à qualidade, à parte técnica, um jogador que possa... Ou no imaginário, do que poderia ser... No imaginário do Rames, do camisa 10, romântico, raro, jogador que encontra soluções. Ele não é mais esse jogador. Óbvio que o talento está ali, mas ele tem outro tipo de dinâmica, não consegue ser competitivo. Agora a gente vê um conjunto que cresceu. E aí o debate... Ele nem acontece mais. Eu acho que o Zubeldia foi muito bem, a gente até falava sobre isso, né, Bruno? Na declaração que ele falou. Tem que se enquadrar, se adequar. O Rames que tem que se adequar ao São Paulo e às ideias do Zubeldia. Não é o contrário. O São Paulo precisa se adequar, fazer diversas compensações para o Rames jogar e decidir todos os jogos. Isso não vai acontecer. Acho que hoje a gente está vendo outros jogadores crescendo e principalmente o time. Unidade. O conjunto melhorou. Acho que os três, desculpa, Breder, mas acho que os três técnicos do Rames no São Paulo não queriam escalá-lo. O Dorival, o Carpini e agora o Zubeldia. É que o Carpini ele não tinha tamanho nem resultado para barrá-lo, né? O Dorival teve e o Zubeldia está tendo. E o Carpini sofreu interferência para colocar o Rames. Não foi da vontade dele, não foi uma escolha. E essa informação que o Edu trouxe dá a dimensão do peso que o Rames se tornou no São Paulo. Não só pelo que ele não joga, mas principalmente pelo espaço que ele ocupa na folha salarial. Porque para o São Paulo contratar em posições carentes, em fazer contratação cirúrgica, precisa se livrar do Rames. Isso não é fácil, porque o Rames já tinha ali um direcionamento para sair, como não encontrou proposta, vou ficar no São Paulo. Então, para trazer um lateral esquerdo, por exemplo, um lateral da qualidade do Alexandro, o São Paulo vai ter de dar um jeito de resolver a situação do Rames, e enquanto fica com ele, o custo é alto, o rendimento baixo, e aí o Rames se tornou um elefante branco no São Paulo. Para mantê-lo, São Paulo precisa de muita grana e, naturalmente, isso pode inviabilizar contratações que são necessárias no São Paulo. Ô Edu, aí a gente tem que pensar também o quanto o São Paulo se traumatiza ou não, né, com contratações desse tamanho, quando você traz o nome do Alexandro, né? Porque aí a gente lembra do Inominável aí, recentemente fora da prisão. Aí você fala agora do Rames gastando uma bala e não jogando. Teve até o Pato, né? Lembra? O Pato ficou um tempão Pato também. E aí é colocar na conta também o quanto que vale esse investimento, né? Eu acho que eu ouvi mais também o Zubeldia nesse sentido, se faz sentido pro estilo de jogo dele. Exatamente. O Zubeldia já deu um toque numa das coletivas anteriores que há necessidade de reforços pontuais. A lateral esquerda, com certeza, porque desde a saída do Caio Paulista não há um substituto para o Caio. E o Wellington além de conviver com algumas contusões, está vivendo essa situação de renovação de contrato. Termina no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, enfim. São Paulo pode ficar só com o Patrick Lanza. O Alexandro, a gente não tem nem que explicar aqui o tamanho dele, o que ele pode resolver de problema em qualquer time do Brasil. O problema é sempre o financeiro. São Paulo está pagando o Daniel Alves ainda, deve dinheiro para o Rames, mesmo que ele saia, o São Paulo tem um acerto para fazer com o Rames, e aí você vai trazer um jogador que tem um custo muito elevado, mesmo que não haja custo de compra, há um custo mensal muito elevado, e por mais que ele queira jogar no São Paulo, a gente está falando que se ele diminuir 80% do que ele ganha na Europa, 80%, ele ainda fica ali quase que na beira do teto do São Paulo. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa e ter muita vontade de jogar no São Paulo. Mas eu repito, o irmão dele lá em Catanduva, o Tsunami Flávio, usa esse nome nas redes sociais, já fez até uma montagem com ele como jogador do São Paulo. Vamos ver na reabertura da janela se ele vai chegar. Mas a adequação financeira sempre é muito preocupante aqui no São Paulo pelo tamanho da dívida do clube.
Tem o próprio Lucas, né, que é um jogador muito importante para o São Em Paulo. termos de valor também, né? Que é muito importante para o São Paulo, é um cara, poxa, extremamente, né, acho que ainda vai ajudar muito o São Paulo, mas ele também tem esse salário alto e por causa dessa questão também, departamento médico, questão física, ele não tem regularidade, né, não está tendo regularidade, mas eu acho que para o Lucas vale. O próprio Rafinha também, né? Entender como que vai ser essa temporada dele, né? Também. Só os Rames que a gente, de fato, vai tirar, que não vale a pena. O Lucas vamos discutir, o Rafinha vamos discutir, mas pro Rames é fato que não vale a pena. Então, mas quando o jogador tem contrato, não dá pro dirigente chegar ali, amigo, não serve mais, um abraço. Mas não vale tentar mais? Então, mas... Vai ter. Tentar com o Rames? Não no sentido de fazê-lo ficar ou manter o contrato nesse sentido, mas já que vai ter que estar pagando, um São Paulo com mais confiança, com a equipe vencendo os jogos, ele não... É que também não sei o quanto que o cara quer. Mas aí você vai tirar o Luciano, que é quem vocês estão elogiando? Não tem como. E tá bem. E até mesmo, vamos pensar o Rames na realidade de hoje, que é status de reserva para ser utilizado em situações específicas. Nem isso ele está entregando. Porque se o Rames tivesse nos treinamentos, performance, nos jogos, quando entrasse a gente percebesse, o cara está interessado, não está bem tecnicamente, mas está correndo, está se dedicando. Isso não acontece. E jogadores mais limitados que ele, hoje entregam muito mais. O Michel Araújo, por exemplo, quem é mais craque? O Rames, indiscutivelmente. Mas hoje o Michel Araújo é muito mais útil para o time do que o Rames. Então os técnicos não tiram isso como uma implicância do nada. A fase do Rames hoje é de um jogador de pouca mobilidade e pouca entrega coletiva. E para um time com as características que o Zubeldia pretende, é fundamental que exista intensidade e muita rotação desses jogadores de frente. Ô Edu, obrigado, viu? Boa Bruno. Sequência aí de trabalho para você, mas claro, pode concluir. Só queria falar que para essa posição, ou as posições que o Rames joga, são pelo menos 6 jogadores à frente dele, tá? Luciano, Nestor, Galopo, Michel Araújo, tem o Rodriguinho que está surgindo agora e tem o Lucas Moura. Será que mesmo ele ele consegue um lugar no banco com tanta concorrência? É isso, valeu, boa sequência para vocês também. Falando sobre o São Paulo, o trabalho do Zubeldia, é engraçado, né? O Flávio Prado sempre gosta de rebaixar, né, o trabalho do Zubeldia. O pessoal tem muita dificuldade em elogiar. Concordo com o Pilhado. Agora, no momento, tá jogando bem, elogia. Se algum dia acontecer aí do Zubeldia não tá fazendo um bom trabalho, critica. Mas agora não custa nada, né, o pessoal reconhecer o que o Zubeldia tá fazendo nesse começo aí do São Paulo, né? Poucos dias, mas já o time, né, já tá com outra postura. E os resultados estão aparecendo, não só o resultado, né? O desempenho do time também está bom dentro de campo, mas é normal. O Flávio Prado já até tinha postado um vídeo aqui dele, né, falando sobre o Zubeldia, o Pilhado elogiando e o Flávio Prado às vezes até debochando, né, do Pilhado aí por elogiar o trabalho do Zubeldia. São Paulo que joga na segunda-feira, esse final de semana não tem jogo, só na segunda-feira. Esses jogos aí, dia de segunda... Não gosto muito, mas é o calendário, né? A CBF que colocou. São Paulo recebendo o Fluminense no Morumbi. Um duelo bem interessante de acompanhar. Zubeldia versus Fernando Diniz. São Paulo vem embalado. O Fluminense ganhou o último jogo. Até que o Fluminense foi amassado, né, pelo Colo-Colo nessa última partida. Até assistir o jogo, mas acabou ganhando ali numa jogada, no lance que o Marcelo fez a jogada, né? E o Manuel fez o gol. Então é um duelo bem interessante de acompanhar. São Paulo e Fluminense no Morumbi, domingo às 20 horas. Tricolor chega embalado, vai em busca de mais uma vitória. Semana que vem, na quarta-feira, já tem mais um jogo pela Libertadores. Ainda restam 2 jogos, né, da fase de grupos da Libertadores. São Paulo está de olho na liderança, já está classificado para as oitavas. Agora briga, né, pela liderança ali com o Tajeres. Vai ter o duelo entre os dois. Então tem tudo, né, para avançar em primeiro do grupo. Melhor avançando ainda em primeiro, né, porque tem a vantagem nas próximas fases aí da Libertadores. Mas agora o foco total, esse jogo contra o Fluminense. Seria legal, né? Uma vitória, mais 3 pontos, aí encostar ali em cima da tabela do Brasileiro. Mas vamos aguardar. Deixa seu palpite nos comentários para esse jogo, São Paulo e Fluminense. Comenta aqui abaixo, escreve seu palpite aqui nos comentários. Está acreditando em mais uma boa vitória do Tricolor? Comenta aqui abaixo seu palpite. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, um ótimo final de semana e um sabadão para vocês. Valeu e até a próxima, galera.